Capítulo 29. A primeira coisa que ouço quando andamos os 3 metros do elevador até o complexo do laboratório são os ratos. Sei que se trata de uma necessidade, mas ainda fico incomodada em injetar soros não testados naqueles bichinhos. Eles são impotentes, como bebês. Não suporto segurá-los e fitar seus olhinhos enquanto espremo minha última poção em suas veias inocentes. Lynn não tem problema com isso, talvez sua formação médica a torne imune. Sempre deixei que ela administrasse as injeções. São só ratos, Jean, dizia ela no nosso laboratório em Georgetown. Você colocaria ratoeiras se eles invadissem sua cozinha, não é? Bom, aí ela me pegou. Mas as ratoeiras eram instrumentos passivos. Eu podia lidar com elas melhor do que com agulhas cheias de substâncias químicas. Sempre fui o tipo de garota que curtia livros técnicos sobre qualquer coisa relacionada ao cérebro. Que os médicos cuidassem da parte prática. Morgan está parado com seu crachá junto à porta, depois reconsidera. Seria bom vocês experimentarem um dos seus, para ver se estão funcionando. Doutora M.C. Cleland? Que tal fazer as honras? Lorenzo dá um risinho. Vamos, Gianna. Você não vai saber o que há lá dentro se não abrir. Enfio meu cartão no leitor, imaginando se Lorenzo percebe que me sinto como Pandora quando a porta dupla se abre e somos ofuscados momentaneamente pelas luzes fluorescentes. Não pode haver nenhum mal aqui, penso, só a esperança que também se esconde dentro da antiga caixa de Pandora. Mesmo assim, algo no lapso de Paul sobre nossa parte da equipe, se é que foi mesmo um lapso, me deixa inquieta. Por sinal, o próprio Paul me deixa inquieta. Ele é do tamanho de uma geladeira e silencioso feito uma sepultura. E tem a aparência de um homem que matou por Deus ou pelo país. Ou por dinheiro. Morgan sorri como se o laboratório fosse seu filho primogênito e sinaliza para o acompanharmos. De novo Lorenzo espera que Lynn e eu passemos pela porta antes de entrar. Os guinchos de algumas centenas de ratos soam das gaiolas que cobrem a parede do lado esquerdo. No lado direito há coelhos, os focinhos cor-de-rosa se remexendo diante da intrusão. Nunca tivemos coelhos antes, e sei que Lynn vai ter de cuidar das injeções quando formos usar os animais maiores. De jeito nenhum vou injetar qualquer coisa num coelhinho da Páscoa, a não ser que tivesse bastante certeza do que estava fazendo. Mas tenho certeza, e esse é o problema. Se quiser estender o projeto pelo maior tempo possível, precisarei matar ratos e coelhinhos. Mesas de laboratório, 10 ao todo, cada uma com sua própria estação de trabalho, ocupam a área vazia entre as fileiras de gaiolas. Como todas as salas e todos os cubículos em nosso departamento de 3 pessoas, elas estão desocupadas. Há outra porta no lado oposto, também com leitor de cartão-chave. Agora é a vez de Lynn, e de novo Morgan passa por nós, entrando na área central do laboratório. Puta que pariu, diz Lynn. Morgan estremece ao ouvir isso. Ótimo. Lorenzo pronuncia uma única palavra em italiano, tão ubíqua e produtiva quanto o nosso porra. Caso. Os dois estão certos. Este lugar é diferente de tudo que eu já vi. À minha direita há 3 portas com placas onde está escrito: Sala de preparo de pacientes, por favor, bata antes de entrar. Um pouco mais adiante vejo uma área aberta com uma fila de computadores e armários com equipamentos menores. Ultrassom portátil, EMT e ETCC. Estão impressos em etiquetas abaixo dos armários. Ótimo, diz Lorenzo. Estimulação magnética transcraniana e estimulação transcraniana por corrente contínua. Quantas unidades? 5 de cada, responde Morgan, abrindo um armário de cada vez. E 3 kits de ultrassom portáteis, todos com vários transdutores. Ele lê as etiquetas. Linear, setor, convexo, neonatal, transvaginal. Há uma pausa antes do último item, como se ele tivesse ficado sem graça com a menção à anatomia feminina,
ainda que Morgan soubesse que precisamos das sondas transvaginais para nossos pacientes menores. Como falei antes, ele é um cientista de merda. Lorenzo pisca para mim. Tem mais, diz Morgan, e conduz nosso grupo minúsculo em direção aos fundos. Ali, 2 portas levam às salas de ressonância magnética. Vocês têm 2 equipamentos completos de ressonância magnética? Pergunto, cutucando Lynn, que está quase babando. Em Georgetown nós precisávamos implorar para usar o do hospital, que ficava a uns 20 minutos de caminhada. E isso quando nos davam permissão, o que não era frequente. Morgan sorri. 2 equipamentos de ressonância Tesla. E aqui fica a sala de tomografia. Ele abre outra porta e nos deixa espiar dentro. Nós precisávamos esperar meses para ter acesso ao equipamento de tomografia por emissão de pósitrons, ou PET scan, do hospital. E eletroencefalogramas? Pergunta Lorenzo. E o laboratório de bioquímica? Tudo aqui. O material de eletrocefalograma fica na área de equipamentos pequenos. Eletroencefalograma, corrijo. Morgan franze a testa. Tanto faz. Bem, eu me esqueci de mencionar, mas vocês vão encontrar os eletrodos e a impressora no último armário da direita. O laboratório de bioquímica fica atrás dessa porta. Ele indica o cartão-chave de Lorenzo. Vá em frente. Sem dúvida você vai se interessar mais pelo módulo de expressão de proteínas. Fica aqui, à direita. Morgan aponta, mas Lorenzo ainda está examinando a sala, onde poderiam caber 5 laboratórios escolares de química. Somos apenas 3. 4, se contarmos Morgan, mas não creio que nenhum de nós o inclua. E só um é bioquímico. Certo, pessoal. Morgan olha o relógio. Tenho uma reunião com os figurões, então vou precisar deixá-los. Sem problema, diz Lorenzo, e enfia a chave na porta do laboratório de bioquímica. Vamos ficar bem. Internet? Pergunto, apontando para uma fila de computadores com monitores do tamanho de TVs de tela plana no laboratório principal. Nem pensar, Jean. Morgan liga uma das estações de trabalho. Excel, Word, SPSS para o caso de precisarem rodar estatísticas. MATLAB. Tudo de que vocês precisarem. Tudo de que eu preciso se quiser trabalhar no vácuo, penso. Que tal acesso ao mundo dos periódicos, Morgan? Não estou carregando os últimos 5 anos do Journal of Cognitive Neuroscience na bolsa. Ah, isso. Certo. Ele vai em direção a uma prateleira cheia de tablets. Todos estão conectados aos bancos de dados acadêmicos. Se não encontrarem o que quiserem, liguem pelo interfone. Eu faço acontecer. Morgan sorri, mostrando 2 fileiras de dentes pequenos. Lembram os dentes de um hamster. Ou de um rato de laboratório. Preciso ir, pessoal, diz ele, e desaparece pela sala dos roedores e pela porta principal. Finalmente estamos sozinhos. 15 milhões só pelos 2 equipamentos Tesla e a máquina de PET scan, diz Lynn quando ouvimos o estalo duplo da porta principal do laboratório. 15 milhões. E ainda tem todo o resto. Nós conhecemos os números. A Fundação Nacional de Ciência fez tudo, menos grudar um emoticon sorrindo na nossa última proposta de verba, quando solicitamos um único equipamento de ressonância. Fiz alguns cálculos de cabeça e cheguei a uma cifra. Lorenzo assente. 25 milhões parece uma boa aposta. Mas não é isso que me incomoda. Também não, digo. Nós nos encaramos, os 3, alternadamente, e sei que estamos pensando a mesma coisa. Cada equipamento é novo, brilhante, instalado recentemente. E é exatamente do que precisamos para trabalhar na cura da afasia de Wernicke. Você não monta um laboratório de 25 milhões de dólares em 3 dias. Além disso, havia o cheiro de animais na primeira sala.
Os ratos e coelhos já estão aqui há um tempo. Há mais tempo do que o irmão do presidente está na UTI. É quase como se eles já soubessem, diz Lin, como se tivessem planejado isso. Olha em volta, indo do laboratório de bioquímica, passando pelas salas de tomografia e ressonância, em direção à área aberta onde ficam os equipamentos pequenos. No nosso mundo, pequeno não significa barato. Precisamos conversar, digo aos dois, mas sei que estou olhando apenas para Lorenzo. Capítulo 30. Lin nos deixa na área dos equipamentos pequenos, com a desculpa de que quer verificar os tubos das máquinas de ressonância Tesla. Para uma mulher tão pequena, seu olhar é penetrante como o soco de um boxeador peso pesado. Cuidado, é o que ela diz. Venha comigo. Lorenzo curva um dedo comprido e fica quieto até voltarmos ao laboratório de bioquímica, perto de uma pia. Ele abre a água e se encosta na bancada de epóxi preta. Bate no ouvido direito e olha para o teto. Câmeras. Entendo. Se há câmeras, também há microfones. Eu me inclino para a frente e finjo ler o relatório que ele tirou do bolso do peito. É uma conta de luz, mas eu me concentro na página como se fosse o último teorema de Fermat. Você disse a eles que teríamos concluído em um mês? Por quê? Pergunto. Porque Morgan não ia chamar você. Nem Lin. Ele não queria nenhuma mulher no projeto. Eu garanti que faríamos uma tentativa bem-sucedida antes que o presidente fosse para a França, mas só se você estivesse na equipe. Depois de um momento, ele acrescenta, e nós já chegamos lá. Não sei se lhe dou um beijo ou um tapa. Você sabe o que vai acontecer comigo quando terminarmos, não sabe? E com o Lin? Lorenzo olha para meu pulso, para o círculo desbotado de uma queimadura antiga em volta dele. Sei. Sua voz soa triste, mas percebo a fúria borbulhando por baixo. De novo me lembro da diferença entre Patrick e Lorenzo. Os dois sentem simpatia, mas apenas Lorenzo é capaz de lutar. Além disso, eu preciso do dinheiro do bônus, diz ele. Para quê? Um projeto pessoal. Que tipo de projeto pessoal custa $100.000? Seu olhar encontra o meu acima da torneira aberta. Uma coisa muito pessoal, diz ele antes de fechar a água. Certo, está se sentindo melhor? Sim, respondo, sem entender se ele está falando do meu festival de vômito hoje cedo ou de nossa conversa. Estou ótima. Que bom. Porque temos trabalho a fazer. Espere. Abro a água fria de novo. Quando eles contataram você para falar do projeto? Logo depois de Bob Myers quebrar a cabeça. Assinto. Ninguém consegue encomendar, receber e instalar 2 tubos de ressonância Tesla em 3 dias, Enzo. Nem o governo. Ele abre um sorriso ao ouvir seu antigo apelido. É. Eu sei. Venha. Vamos tirar Lin do tecno-orgasmo e almoçar. A torneira é fechada pela segunda vez, e nós voltamos à sessão de neurologia do laboratório quando o relógio marca 1 hora. Quem você tem em mente para o primeiro teste? Pergunta Lorenzo. Delila Rey, sem dúvida. Eu encontrei o filho dela outro dia, sabe? Ele é nosso carteiro. E também é o homem que piscou 3 vezes para mim e disse que tinha esposa e 3 filhas. Faço uma anotação mental de estar à porta na próxima vez que ele fizer a entrega. Neste momento, a única outra coisa que tenho na mente é comida. Capítulo 31. Esta tarde, enquanto me arrasto com a fileira de carros pela Rock Creek Parkway, encolhida diante do volante para evitar os olhares dos motoristas do sexo masculino que povoam a hora do rush, penso de novo em Jack Juarez. Ela chamou Patrick de babaca intelectual, Jack jamais falaria algo assim sobre Lorenzo. Os homens são de 2 tipos, disse ela uma vez. Os homens de verdade e as ovelhas. Esse cara que você está namorando. É uma ovelha, completei. Acho que você pensaria isso.
Eu não penso, Gianni. Eu sei. Jack acendeu um cigarro, estava em sua fase Virginia Slims, e naquele ano o cartaz de propaganda kit que dizia você percorreu um longo caminho, Baby decorava nosso apartamento, e soprou uma nuvem de fumaça mentolada. Quer dizer, se eu fosse mudar para seu time, ia querer um homem que, sei lá, me defendesse. Olhe só, que romântica. Ela me ignorou. Talvez. Só queria alguém que fosse forte quando necessário. Patrick é gentil. Isso não vale nada? Para mim, não. Quando defendi minha tese e Patrick começou a residência, nós nos casamos. Convidei Jack, esperando que ela fosse. Não foi. Talvez eu também não fosse. Saio da via expressa e paro no sinal ao lado de um homem de meia-idade num Corvette preto brilhante. Carro esportivo da Andropausa, penso. A janela de trás está cheia de adesivos. Myers para presidente, sou puro, claro, e você? E torne a América moral de novo. Ele buzina, espera eu virar a cabeça e baixa a janela. Faço a mesma coisa, achando que ele quer alguma orientação nas ruas labirínticas de Washington com suas diabólicas avenidas diagonais. Ele cospe no meu carro enquanto o sinal muda de vermelho para verde, depois parte rugindo. Percebo que ainda estou com o adesivo do outro candidato no meu para-choque. O que Jack faria? Aceleraria atrás dele? Talvez. Cuspiria de volta? Certamente. Mas o que fica na minha cabeça é o que Patrick faria, absolutamente nada. Suspiraria e balançaria a cabeça diante dessa barbárie, depois limparia o catarro e se esqueceria do Sr. Crise da meia-idade. E Lorenzo? Encheria o cara de porrada. Por algum motivo acho isso atraente. Antes, não acharia. Percebo que me transformei mais em Jack do que esperava, e de repente quero vê-la mais do que qualquer coisa. Duvido que ela queira me ver. E, mesmo se quisesse, Jack está num lugar onde a palavra visitante não existe. Jack está num campo, diga, Jean, prisão, em algum lugar no meio do país, onde trabalha numa fazenda, num sítio ou num viveiro de peixes da manhã até a noite. Seu cabelo, não importando a última cor que tivesse, exibe raízes grisalhas e pontas duplas, e os braços estão queimados de sol, dignos de um agricultor. Bronzeado caipira, como costumávamos chamar, do tipo que deixa os ombros pálidos e o pescoço vermelho. Ela usa uma larga pulseira de metal que não mostra nenhum número, porque no mundo novo de Jack não existem palavras para ser contadas. Como aquelas mulheres com bebês no mercado, que não faziam nada mais do que tentar fofocar com os dedos, uma mensagem de conforto, um corriqueiro também sinto falta de conversar com você. Jack Juarez, feminista transformada em prisioneira, agora dorme à noite numa cela com um homem que não conhece. No outono passado, vi um documentário sobre esses campos de conversão na TV e Steven tinha posto naquele canal. Tarados, disse ele. Merecem isso e muito mais. Minhas últimas palavras voaram, pequenas adagas apontadas para o meu primogênito, que tinha começado a agir menos como meu filho e mais como o reverendo Cal Corbin. Você não pode estar falando sério, garoto. Ele botou a televisão no mudo enquanto uma fila interminável de homens e mulheres saíam de um buraco no muro de concreto para a área de trabalho da fazenda. Jipes com soldados armados flanqueavam o grupo de prisioneiros. É uma escolha, mãe, disse Steven. Se você pode escolher uma sexualidade, pode facilmente escolher outra. É só isso que eles estão tentando fazer. Fiquei sentada, muda, olhando os rostos daquelas pessoas vestidas de cinza, que antes tinham sido mães, pais, contadores e advogados, indo do muro para os campos. Jack podia estar entre eles, cansada e com bolhas depois de dias e dias ao sol. Steven aumentou o volume e apontou para uma tela de estatísticas. Está vendo? Funciona. 10% depois do primeiro mês, chegando a 32% no fim de setembro. Está vendo?
Ele estava se referindo à taxa de conversão. Eu não via isso. Mas via, e ainda vejo, Jack Juarez com botas de trabalho e um uniforme caqui, arrancando ervas daninhas e colhendo até ficar com as mãos em carne viva e sangrando. Ou Jack casada. Talvez com um escroto gordo como Jack, o segurança, talvez com um dos gays que ela conhecia antes. Usa um contador de palavras e passa os dias assando bolo e esperando engravidar, de modo que as autoridades saibam que o casamento é real, mais do que um arranjo de conveniência para escapar da vida nos campos. Não. Jack jamais aceitaria isso, jamais se curvaria diante do sistema, jamais se prostituiria com os homens do presidente em troca de dinheiro, de uma voz ou de um mês de liberdade. Patrick faria isso, claro. Lorenzo, não. Essa era a diferença entre meu marido e meu amante. Mas Lorenzo fez o mesmo, no segundo em que assinou o contrato e concordou em trabalhar no projeto da Fazia. Quando entro na minha garagem, percebo a verdade. Lorenzo tem outro objetivo, e acho que está ligado ao meu nome. Capítulo 32. Ponho minha máscara de mãe e esposa quando entro pela porta dos fundos. Sônia e os gêmeos estão jogando cartas no tapete da sala. Patrick está cortando legumes na cozinha, com uma garrafa de cerveja aberta perto da tábua de corte. Imagino se é a 1h da tarde. Oi, digo, largando a bolsa na bancada. Ela foi meticulosamente revistada na inspeção de segurança antes de eu sair do laboratório. Oi, amor. Patrick larga a faca e me dá um abraço apertado. Correu tudo bem? Muito bem. Como foi? Podemos ser torturados se falarmos sobre isso. Provavelmente é mais verdadeiro do que imagino. Cadê Steven? Ele vai perder o lanchinho pré-jantar das 6 horas. Patrick inclina o queixo para o lado esquerdo da nossa casa. No vizinho. Ele e Júlia devem estar conversando de novo. Você precisa mesmo falar com ele sobre esse negócio de casamento. Ele é novo demais. Vou falar. Ah, e seus pais ligaram pelo Facetime. Falei que você ia ligar amanhã, mas sua mãe quer falar com você hoje. Posso usar seu laptop? Cadê o seu? Neste momento está de quarentena com um dos gênios da computação do Paul. Trancado num prédio sem nome em algum lugar de Washington, respondo. Tem certeza de que não quer ajuda? Ele sacode um pano de prato para mim. Anda. Vai. Não preciso de críticos culinários na minha cozinha. Nós dois rimos de sua tentativa de piada. Bom, isso é diferente. Depois de uma partida relâmpago de um jogo de cartas com as crianças, Sônia diz algumas palavras cautelosas, vou para o escritório de Patrick, que ele deixou destrancado, e ligo para meus pais. A princípio, o italiano volta lentamente, depois entra numa cadência firme, todo cheio de vogais e sílabas rimando. Papá não tem nada de positivo a dizer sobre o presidente, sobre o irmão do presidente ou sobre qualquer outra parte deste país. Mama está mais contida, mais quieta do que o usual. Tutto bene, mama? Pergunto. Ela me garante que está tudo bem, só tem umas dores de cabeça ultimamente. Você precisa parar de fumar, digo. Aqui é a Itália, Gianna. Todo mundo fuma. Isso é verdade. Depois do futebol, fumar é o principal passatempo do país, especialmente no sul. Por enquanto, deixo isso para lá e me concentro em conversas mais felizes. Durante um tempo, escuto enquanto eles me contam sobre os limoeiros e as laranjeiras do quintal, a horta, as fofocas sobre o Signore Marco, o peixeiro, que finalmente vai se casar com a Signora Matilda, a padeira. Já não era sem tempo, juntos, Marco e Matilda devem ter 170 anos. A bomba explode quando minha mãe pergunta se vou visitá-la no verão. Você não quer que eu morra sozinha, diz ela. Ninguém vai morrer, mama. Mesmo assim, um calafrio desce pela minha coluna. Prometa que vai se consultar com o Dr. Michele, está bem?
Entre os tciaus, os beijos e as promessas de nos falarmos de novo amanhã, demoramos 10 minutos para encerrar a ligação. Se as italianas tivessem cotas, como nós, gastariam até a última palavra na despedida de uma conversa telefônica. Só depois de fechar o facetim eu noto o envelope pardo com altamente secreto carimbado em cima da mesa de Patrick. Quem teve a ideia de rotular documentos sigilosos com carimbos vermelhos gigantes que anunciam, ou pelo menos sugerem, o conteúdo, é um imbecil, penso. Seria o mesmo que colocar uma etiqueta dizendo me abra. Se fosse eu, esconderia todos os segredos em exemplares antigos da Reader's Digest. Patrick assobia na cozinha, e agora as crianças estão discutindo se Sam trapaceou ao pegar uma dama de espadas de outro baralho e escondê-la na manga da camisa. Seria fácil demais dar uma espiada no conteúdo do envelope. Posso praticamente sentir o peso daquele diabinho vermelho no meu ombro esquerdo, instigando, vamos, Jean. Dê uma olhada. Ninguém precisa saber. Portanto, é o que eu faço. O conteúdo não me surpreende. Como conselheiro de ciências do presidente, Patrick, claro, estaria sabendo do projeto Wernicke. O que não entendo é porque a primeira página dentro do envelope altamente secreto do meu marido se refere a 3 equipes diferentes, dourada, vermelha e branca. Lorenzo, Lynn e eu estamos na equipe branca. Outros nomes, todos desconhecidos para mim, estão listados sob dourada e vermelha. Alguns têm postos militares. Mamãe. A voz de Sônia no corredor me dá um susto. Ganhei o jogo. Agora a dama de espadas sequestrada por Sam faz sentido. Rapidamente enfio o memorando do projeto de volta no envelope, esperando ter deixado as coisas como estavam na mesa de Patrick, que sempre parece organizada com a ajuda de uma régua T. Fantástico, querida. Que tal a gente ir ver o que o papai está fazendo na cozinha? Eu te amo, mamãe. Eu te amo muito. Bastam 8 palavras para fazer meu coração palpitar. Capítulo 33. Alguma notícia interessante? Pergunta Patrick quando volto à cozinha. Sempre fui péssima em guardar segredos. A menor sugestão de mentira força meus lábios a se curvar, então meus olhos entregam o jogo. Só uma vez tentei fazer uma festa surpresa para Patrick, quando ele completou 30 anos, acho, combinando com sua secretária da época e alguns caras do trabalho. Quando o dia finalmente chegou, Patrick pareceu atônito como se uma bomba tivesse caído do céu. Sucesso, pensei. Na manhã seguinte, Evan King falou sobre a atuação fantástica do meu marido. Vi nos seus olhos, amor, disse Patrick. Ainda bem que não é você que cuida da segurança. Bom, foi o fim das festas surpresa. Ele ergue os olhos do fogão. Boas notícias? O quê? As notícias foram boas? Dos seus pais? Sinto o peso do terror deslizar por mim e formar uma poça nos ladrilhos da cozinha. Ah, acho que sim. Meu pai vendeu uma loja para uma rede. Então acho que a notícia é boa. Está na hora de o velho se aposentar. Aqui. Prove isto e veja se falta alguma coisa. Ele pega uma colherada dos legumes que estava refogando. Perfeito, digo, ainda que o gosto não esteja bom. Nada tem cheiro bom neste momento. O vinho tinto que Patrick serve fede a óleo rançoso, a carne, que acho que é frango mas que para mim pode ser fígado de cabrito, enche a cozinha e a sala de jantar com um fedor infernal. Eu deveria estar morrendo de fome, mas não estou. Steven ainda não voltou? Ah, por falar no diabo. Meu filho entra, batendo a porta. Sônia e os gêmeos se animam. Patrick e eu estamos prestes a dizer olá, mas Steven passa por nós, pela geladeira, e vai direto para o quarto. Seu rosto está ruborizado, manchas vermelhas nas bochechas e no pescoço. De algum modo ele parece ter 37 anos, e em vez de 17, parece carregar o peso do mundo nas costas. Aí está o grande fardo de ser pai ou mãe,
na forma de um adolescente carrancudo. Vou falar com ele. Preciso de uma folga dos odores de comida antes que meus nervos olfativos decidam se rebelar. Peça para Sônia contar sobre o jogo de cartas. A música de Steven faz meu corpo vibrar enquanto ando pelo corredor até a porta do quarto dele. Bato uma vez, não há resposta. Na segunda batida Steven resmunga entediado, entra. Tudo bem, filho? Pergunto, enfiando o nariz pela fresta da porta. O que quer que ele estava ouvindo é reduzido até um débil ruído de fundo. Tudo. Tudo bem na escola? Tudo. E Júlia? Bem. Vem jantar? Já está quase pronto. Daqui a pouco. Eu me viro para ir embora, e ele interrompe o encadeamento de palavras curtas. Mãe? Se alguém que você conhece, talvez alguém que você ame de verdade, fizesse uma merda, você deduraria? Preciso pensar na pergunta. Antigamente eu teria dito que sim. Se vir alguém a 100 por hora numa área escolar, anote a placa. Se vir um pai bater no filho no Walmart, ligue para a polícia. Se testemunhar um roubo na casa vizinha, denuncie. Para cada ação há uma reação oposta e adequada. Só que isso não é verdade, não mais. As reações podem ser opostas, mas sem dúvida não são adequadas. Eu sabia sobre N. Wilson e seu amante da picape azul. Sei que Lincoln, que agora mora com o irmão, prefere a companhia de outras mulheres. Também sei que se eu, nas palavras de Steven, tivesse dedurado N, sentiria uma tremenda dificuldade para me encarar no espelho todo dia de manhã. A ideia de bancar a informante contra Lynn é execrável, independentemente do que o reverendo Cal e o resto dos puros tenham a dizer sobre isso. Depende. Por quê? Por nada. Steven se levanta da cama. Acho que vou tomar banho. Enquanto ele passa por mim, me deixando com o zumbido da música eletrônica, uma música do tempo anterior, cuja letra provavelmente não combina com os fundamentos da filosofia cristã moderna, a masculinidade pura ou a visão de mundo deturpada de Cal Corbin, sinto o calor do nervosismo se irradiar por mim outra vez. E essa sensação comprime o ar para fora dos meus pulmões, me deixando sem fôlego. Não é possível que Steven saiba sobre Lorenzo, digo a mim mesma. Não é possível. Nós fomos cuidadosos na última vez, nos encontramos por acaso no Eastern Market, seguimos pelo meio do trânsito em direção à nossa cabana do Caranguejo em Maryland, eu espremida no piso entre os bancos da frente e o de trás. Era março, e Steven estaria na escola. A fadiga e a preocupação me acertam como sacos de tijolos e volto pelo corredor para me juntar a Patrick na cozinha. Ele ainda está assobiando. Capítulo 34. As sirenes me acordam. São como animais gritando no silêncio da noite, ficando cada vez mais altas até parecer que estão na janela do meu quarto. Luzes vermelhas e azuis piscam através das persianas e sei que não estou sonhando. Que porra é essa? Pergunta Patrick, rolando uma vez, depois duas, em seguida apertando um travesseiro contra a cabeça. Ele não se demora muito na caverna, a realidade penetra, empurrando a cortina do sono, e ele acorda. Só consigo pensar na conversa que tive com o Lynn na nossa sala hoje de manhã. Ainda tem uma quedinha pelo nosso colega italiano. Tenha cuidado, querida. Você tem muito mais a perder do que sua voz. E a Steven, com a pergunta enigmática ressoando nos meus ouvidos agora. Ah, meu Deus, digo, e vou até a janela. Pelo que dá para ver, são 2 carros e um veículo maior, quadradão como uma ambulância, mas não é branco. Um terceiro veículo para trás do furgão, bloqueando nossa garagem. Impedindo qualquer automóvel de entrar. Ou sair. As palavras que digo em seguida raspam o ar, pouco acima de um sussurro áspero. Nada dentro de mim está funcionando, nem os joelhos, que viraram geleia, nem minha voz, nem meu estômago.
Onda após onda de náusea me assola enquanto observo as cores vibrantes riscando a rua na frente da nossa casa. Estou esperando que a campainha toque, um acontecimento tão comum que antigamente eu esperava com prazer. Campainhas significam visitas nos feriados, pacotes que eu estava esperando, duplas de rapazes mormons, que, apesar de minha resistência a qualquer tipo de conversão, de algum modo sempre pareciam agradáveis e muito limpos. Campainhas significavam crianças pedindo doces, vestidas de fantasmas, goblins, das princesas ou dos super-heróis do mês. Deixe que eu vou, diz Patrick. Espero o toque da campainha e penso em Paul com sua cicatriz, sua postura de ex-membro das forças especiais e seu silêncio fantasmagórico. Esta noite a campainha não será como sinos de prata ou ouro para mim, mas sim de ferro. Ah, porra! Agora os vejo entrando, uniformizados e armados com cacetetes pretos, andando sobre o piso de madeira reluzente da minha casa, deixando arranhões. Vejo Thomas, o reverendo Cal e outros homens, um carregando uma caixinha com um contador ajustado no zero, que vai se fechar no meu pulso como uma algema de ferro. Vejo as câmeras de televisão e os repórteres, todos espocando flashes e se esforçando para vislumbrar a ex-médica Jean McClellan, agora destinada a uma vida de silêncio e trabalho nos campos de Iowa, nos viveiros de peixes do Maine, nas fábricas de tecido do Alabama. Depois de ser humilhada em público, claro. Steven, penso. O que você fez? Eles não irão atrás do Lorenzo. Disso eu sei. A insensatez dos homens sempre foi tolerada. Sônia entra correndo no meu quarto, os olhos brilhando. Os passos dos meninos vão na outra direção, para a parte principal da casa, para onde Patrick foi. Tudo bem, menininha, digo, pegando Sônia no colo. Tudo bem. Mas não está bem. Nada está bem enquanto fico aqui sentada, encostada na cabeceira da cama, balançando minha filha, esperando a campainha soar o toque inevitável do juízo final. Capítulo 35. 5 minutos horríveis se passam antes que Patrick volte correndo pelo corredor. Parece ruim, diz ele. O que quer que seja, parece ruim. Seu rosto é um mapa de preocupações, linhas numa paisagem pálida como pergaminho. Mas a campainha não tocou. Pego Sônia no colo e sigo Patrick até a cozinha. O cortejo de carros ainda está na rua, ainda com as sirenes berrando e poluindo a noite com azul e vermelho. 6 homens montam guarda na varanda da frente da casa dos King, com outros 2 junto à porta dos fundos. Não sou eu, penso. Não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Um grito feminino rasga a noite até nossa cozinha e eu me arrisco a olhar pela janela. Léo faz menção de acender a luz. Não. Deixe apagada. Deixe tudo escuro, digo. O que Olivia King pode ter feito? Se alguém que você conhece, talvez alguém que você ame de verdade, fizesse uma merda, você deduraria? E então percebo que aqueles homens não estão ali para Olivia e, sim, para Julia. Dou as costas para a janela. Ali está Patrick ao meu lado, ainda pálido como um fantasma. Sônia, sentada numa banqueta perto da ilha da cozinha. Sam e Léo espiando a cena na casa ao lado com olhos arregalados como pires. Só Steven não está aqui. Lá fora a gritaria piorou. Olivia, deve ser Olivia, das echarpes cor-de-rosa, bíblias cor-de-rosa e o copo medidor vazio na mão, escancarou as portas do inferno. Vocês não podem levá-la. Eva. Faça alguma coisa. Pelo amor de Deus, não fique aí parado com as porras das mãos nos bolsos só olhando. Mate esses caras. Atire nesses filhos da puta. Escrotos. Diga a eles que não foi culpa dela. Não foi. O jorro de palavras é interrompido por um grito de dor, mas só por um momento, um segundo. Então ela retoma, meio gritando, meio uivando enquanto 2 homens arrastam Julia King para fora de casa, enquanto Evan fica parado em silêncio,
com as mãos nos bolsos e a luz da varanda lançando uma claridade amarelada em seu rosto. Antes que Patrick possa me impedir, saio pela porta dos fundos, ignorando a chuva de maio que começou a cair, correndo descalça pela nossa entrada de veículos e indo até o quintal dos King. Parem! Tirem o contador dela! Grito. Todas as cabeças, menos a de Olivia, se viram para mim. Olivia continua, agora implorando e chorando: por favor, não levem ela. Por favor. Me levem no lugar dela. Por favor. Cada palavra é pontuada pelo zumbido nauseante de um choque elétrico e um grito. Tirem a porra do contador dela. Volte para dentro, senhora. Reconheço a voz de Thomas do terno escuro e da alma mais escura ainda. Então, para um dos outros, ele diz: coloque-a no furgão. Estão falando de Julia, que não disse uma única palavra. Ainda não. Quando ela se vira sob a claridade fraca da luz da varanda, seu rosto está completamente inexpressivo. Está em choque. Em volta do pulso esquerdo há uma larga algema metálica. Julia vai se juntar às mulheres do mercado, a Jack e a só Deus sabe quantas outras naquela versão deturpada do confinamento solitário. Nenhuma palavra por dia, garotas. Vamos ver quanto tempo demora para entrarem na linha. Nunca gostei muito de Olivia, mas meus pés me levam para seu quintal, até o corpo dobrado e convulsivo em sua camisola de cetim cor de pêssego, agora grudada nela como uma película, assim como a minha está grudada em mim. Deve ser de suor, já que a varanda dos King é coberta e não está ventando. Thomas sinaliza para um dos outros homens que vem na minha direção, a mão posicionada perto da arma no cinto. Vá para casa, senhora. Não há nada para ver aqui. Mas eu. A mão chega 2 centímetros mais perto do cinto. Agora estou testemunhando o evento mais terrível da minha vida enquanto Julia King é levada da varanda para longe da mãe, em direção ao furgão escuro. O homem que a acompanha, que na verdade está segurando de pé seu corpo frouxo, lê seus direitos. Só que não são direitos. Não há nada do tipo, você tem o direito de, apenas a repetição monótona de frases que começam com você irá. Meu pé chuta um pedaço de cascalho enquanto volto para nossa porta dos fundos. Há pedrinhas demais, muitos pedaços de pedra, e quero enfiá-las aos montes nos olhos para apagar tudo que vi e tudo que vou ver. Por exemplo, Patrick parado na cozinha, sem fazer nada. Steven, que saiu de seu quarto quando o piso pingando no capacho, e agora me espia com olhos inexpressivos, olhos de boneco, enquanto o furgão que não é uma ambulância leva Julia King para seu novo lar, seu lar permanente. Sam e Léo me trouxeram toalhas. Pego-as e mando os gêmeos e Sônia para a cama. Depois parto para o ataque. Que merda você fez, Steven? Ele se encolhe ao som da minha voz, não mais o adolescente presunçoso que era ontem no jantar. Nada. O que você fez? Me solta, mãe. Estou segurando meu filho de 17 anos pelo colarinho e sinto que posso apertar e apertar seu pescoço até ele ficar vermelho, suando. Mas não é assim que desejo estar. Essa não é a imagem que quero ver no espelho amanhã de manhã. Baixo a voz. O que você fez, garoto? Steven parece diminuir de tamanho, encolhendo-se no canto da cozinha perto da geladeira e da estante onde antes ficavam meus livros de culinária, 1000 ou 1 milhão de anos atrás. Meu olhar vai até Patrick. Preciso de você agora, é o que meus olhos dizem. Não, gagueja Steven. A coisa não foi minha culpa. A coisa. O que é a coisa? Então eu compreendo. Ah, Steven. Ela só disse que queria beijar, tentar alguma coisa. E Steven olha para Patrick, procurando apoio. Quando não encontra nada além de um balanço silencioso de cabeça, ele continua: aquela coisa não deveria acontecer. Faço uma promessa silenciosa de nunca mais usar essa palavra. Lá fora, sob a luz da varanda dos King,
Eva está gritando algo que não consigo entender enquanto Olivia desmorona sobre a parede de tijolos. Ela nunca vai superar isso, digo, para ninguém em particular. Depois, virando-me para Patrick, acrescenta: você pode ajudar? Pode falar com Cal Corbin ou Myers. As palavras de Patrick saem rançosas. O que eu diria? Meu Deus! Não sei. Você é inteligente. E se dissesse que foi culpa do Steven? Que ele começou e Julia disse não, e ele continuou mesmo assim? Que eles ficaram confusos. Ou que a coisa não aconteceu de verdade. Aí está, a coisa de novo. Que eles não transaram. Você pode fazer isso? Seria mentira, intervém Steven antes que Patrick possa responder. Não estou nem aí, reajo. Você sabe o que vai acontecer com a Julia? Sabe. Ela surge na minha visão, como num velho filme de família, andando de skate ou bicicleta na rua, com a blusa curta e a música, falando por cima da cerca enquanto eu podava as roseiras da Sra. Hay, segurando a mão de Steven. Agora vejo na televisão, vestida com um hábito cinza, encolhendo-se sob os flashes de uma centena de máquinas fotográficas, em silêncio enquanto o reverendo Cal lê frases de seu manifesto dos puros. Avanço rapidamente alguns anos e Julia está cansada e encurvada, fina como um junco, arrancando ervas daninhas ou limpando peixes. E ninguém nesta casa pode fazer nada. Como eu disse, a insensatez dos homens. Continua no próximo vídeo. Ajude o canal a crescer deixando seu like, compartilhando, se inscrevendo no canal. Você ainda pode ajudar com qualquer valor via Pix na chave deixada na descrição.